Renzo, como funciona um processo seletivo para vagas de desenvolvimento de software? Pois é, né? Existem aí algumas fases que a gente vai abordar, mas o importante é entender o seguinte: algumas crenças que às vezes acabam derrubando as pessoas, tá? Que é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que por ela ter se formado na faculdade ou mesmo por ela ter experiência na área, que ela está preparada para o processo seletivo. E essa é uma das maiores falhas e que causa o seguinte problema. Qual que é o problema quando a pessoa acredita nisso? Né? A pessoa não se preocupa em estudar o formato do processo seletivo e se preparar principalmente para a fase de entrevista técnica, que eu vou mencionar que é uma das fases e uma das mais importantes, tá, do processo seletivo, e por causa disso muita gente acaba perdendo várias oportunidades importantes. E a gente viu aí, inclusive, se eu não me engano, mês passado, conhecido nosso aí, onde eu fiz uma indicação. Eu conheço a pessoa já tem anos de experiência e ela foi fazer o processo seletivo, não estava preparada, ficou nervosa na hora, não estava esperando receber uma entrevista técnica de surpresa e acabou não entrando numa vaga bacana, que eu tenho certeza que ela tinha condições, mas uma vez que você fez o processo e não performou, fica complicado para quem está contratando falar, ué, mas a pessoa não performou, o que será que aconteceu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso e por causa disso que a gente se motivou a fazer também esse podcast aqui de hoje, tá bom? Mas vamos à resposta direta para a pergunta que o Moacir fez, que é o como funciona, né? Ou quais são as etapas de um processo seletivo. A gente já falou sobre currículo, que é a fase para você chegar nessa fase do processo, para você ser chamado para esse processo, e eu vou partir a partir disso. Tá? Eu vou partir deste ponto onde você já foi chamado pelo recrutador. Tá? Bom, basicamente aqui eu separei em 5 fases e não necessariamente todo processo seletivo tem isso. Eu vou comentar, tá bom? Sobre cada uma delas, se pode existir ou não, quais são os processos, e depois eu menciono, inclusive, dando exemplo de empresas, tá? Que possuem essa fase ou que não possuem. A primeira fase, todas empresas possuem. Tá? Que é o que eu chamo de psicotécnico, a primeira fase. Tá? É onde você vai ter o contato de um recrutador, seja ele um recrutador de uma empresa terceirizada que a empresa tenha contratado para gerir essa fase de processo seletivo, ou seja um recrutador de dentro da empresa. Mas é o que eu chamo de psicotécnico. Tá? Onde você vai ter o contato com essa pessoa do RH. E uma coisa importante para você ter na sua mente: durante o processo seletivo, todas as pessoas que participam, elas querem que você passe. Tá? Do outro lado, dá um trabalho danado fazer esse processo. Então elas querem que você passe, principalmente o teu recrutador. Ele não vai ser o responsável normalmente, é uma pessoa do RH, essa pessoa não é responsável por te avaliar tecnicamente. Então, não conte com essa pessoa para te tirar dúvidas sobre tecnologia, mas conte com esta pessoa para tirar todas as dúvidas acerca da empresa e do processo seletivo. Tá? Então, use o recrutador como seu maior aliado. Ele, mais do que ninguém, está torcendo pela sua contratação, porque normalmente uma das métricas para a turma de recrutamento é justamente quantas pessoas foram contratadas, ou seja, que passaram pelo sarrafo dessa fase do processo seletivo. Tá? Então, e esta fase é importante, por que eu chamo de psicotécnico? Porque vai ser mais um bate-papo. Para você ser eliminado aqui nessa fase, sei lá, você tem que cometer uma gafe muito grande na hora de conversar com alguém. Você só vai conversar com essa pessoa. Ou se você estiver fazendo processo seletivo para o exterior, muitas vezes essa primeira fase que eu chamo de psicotécnico serve para quê? Para entender se você consegue se comunicar no inglês. Normalmente o inglês pode ser a língua do país que você está indo, mas usualmente as pessoas vão fazer essa fase, se você for participar de um processo seletivo para uma empresa gringa, vai ser para saber se você sabe falar inglês. Tá? Então é uma validação do teu idioma, principalmente da tua fala e do como você está escutando, ou do inglês, né? Do seu speaking e do seu listening.
para saber se você consegue se comunicar para você performar, caso você seja contratado, tá? Passada essa fase, aí aqui eu vou destrinchar a fase que normalmente compõe a sua avaliação técnica. Algumas empresas nesta segunda fase, o que elas fazem? Elas te dão um teste automático para ser feito. E eu já vi de 2 tipos esse teste automático. Eu já vi de empresas de recrutamento europeias que era justamente um questionário, uma prova de múltipla escolha, onde desta prova de múltipla escolha, depois que você completa, sai um relatório de como é a sua avaliação, então em alguns aspectos como em banco de dados, em linguagem de back-end, então respostas de múltipla escolha que geram um relatório e que obviamente essa empresa vai passar, essa empresa recrutadora vai passar para as possíveis empresas para as quais ela está prestando serviço. Isso é uma forma. E a outra forma que eu vi, que foi inclusive quando eu fiz o processo seletivo da TopTal, que inclusive é um processo seletivo que eu recomendo as pessoas fazerem, para quem é aluno e tem acesso ao nosso curso de entrevista técnica. É uma das empresas que eu recomendo, por quê? Porque ela tem o maior número de fases que eu já vi em um processo seletivo. Então ela abarca vários aspectos de um processo seletivo. E nessa segunda fase da TopTal, em vez de fazer um questionário, ela te coloca para responder questão técnica mesmo. Normalmente acerca de programação procedural, de lógica de programação, e eles te mandam, se eu não me engano, para o site da Codility, onde você vai ter uma plataforma em que você vai ter que realmente escrever código. Normalmente são 3 questões, tá? E geralmente você tem que responder muito rápido, tá? Normalmente você não consegue fazer as 3, mas normalmente se você fizer uma bem e metade de uma outra, você consegue passar nessa fase do processo seletivo. Então, essa segunda fase é uma fase, digamos, automática. E nem todas as empresas fazem essa fase. Por exemplo, o Google e o Facebook não têm uma fase de codar automaticamente, tá bom? Então, essa daqui seria uma fase que eu diria opcional. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá? Depois vem a terceira fase, onde é a entrevista técnica, digamos, raiz, onde você realmente vai conversar com uma pessoa do time técnico e você vai ter que resolver questões, tá? Então, isso daqui tem no Google, tem no Facebook, você passa direto para essa fase, tá? Essa é a segunda fase de Google e Facebook, e essa foi uma fase que eu fui na TopTal também. A terceira fase, depois que eu passei pela parte automática, eu vou realmente codar com alguém. Pontos importantes dessa terceira fase, porque ela é uma das mais importantes, tá? Esteja preparado e treinado para resolver os problemas e fazer análise e complexidade de algoritmos. Renzo, o que é isso? Como é que eu encontro esse conteúdo? Tá? Dentro do nosso curso de entrevista técnica, e agora eu estou resolvendo, inclusive aqui no canal, toda quinta-feira às 19h05, o que eu estou fazendo às 19h05 é o quê? É resolvendo uma lista de 72 exercícios do site Program Quick, onde é o seguinte, dentro desses 72 exercícios, se você resolver a lista inteira, 90% das questões que caírem estão contidas dentro dessa lista de 72 questões ou são muito parecidas. Então, por isso que eu falei que você precisa se preparar. Apenas ter experiência não adianta. Apenas estar formado não adianta. Você precisa estar treinado, porque normalmente essa entrevista técnica ela vai durar cerca de 1 hora, onde inicialmente ele vai te explicar o problema, vai dar um ok, vai durar ali uma meia hora, 40 minutos. Então você precisa estar treinado. Né? O paralelo que eu faço é o seguinte, eu passei no vestibular do ITA, tá? Se você me colocasse, ou colocasse qualquer iteano, qualquer pessoa que passou no vestibular, para fazer a prova novamente 1 ano depois, mesmo estando na faculdade, a maioria não passaria. Porque é igual treino, é igual treinar para a Olimpíada. Se você pegar o Usain Bolt, ele não vai bater o recorde fora de Olimpíada e fora de competição. Por quê? Porque ele tem que treinar bastante, se fortificar, ele se prepara para aquele pico de competição e depois não dá para ele manter aquele ritmo sempre, então depois ele dá uma diminuída normal. Então o que eu recomendo é que quando você for fazer o processo seletivo, que você dê uma refrescada na memória ou estude se você ainda não passou pelo processo seletivo, tá? Então esteja preparado para resolver os problemas que a gente está resolvendo lá, que eu estou resolvendo aqui no canal, já resolvemos lá uns 7 e a ideia é que a gente resolva lá os 72, tá? E
Geralmente, no final dessa fase, o recrutador te fala, ó, nós vamos fazer aqui o processo, meu nome é Renzo, nós vamos fazer aqui o processo seletivo, vou te passar uma questão técnica, você vai ter que fazer análise e no final você vai poder me fazer algumas perguntas. Então é o seguinte, te passando uma dica do outro lado, de quem já esteve contratando, tá? Esteja preparado para fazer essas perguntas, tá? E principalmente na hora de fazer o exercício, faça o exercício sempre falando. Tá? É muito chato quando você é o recrutador, principalmente online, quando de repente a câmera não tá ligada e a pessoa fica lá assim. Silêncio, você fala... Quando a pessoa fica em silêncio, cada 2 minutos eu falo, você tá aí ainda? Você tá aí ainda? Porque não dá pra saber se a pessoa tá lá. Ou então a pessoa que só fica ruminando, né? Vai falando, tá? Até porque falar vai te ajudando a entender o problema, tá? E eu vou dar umas dicas específicas sobre isso daqui a pouco. Tá? E então, quando a pessoa fala, olha, acabou a entrevista técnica, pode me fazer a pergunta que você quiser. Esteja preparado para fazer perguntas importantes, para você também avaliar a empresa e demonstrar interesse na vaga. Isso às vezes conta muito. Tá? É o entreter o recrutador. Você entretém durante a fase de resolver a questão técnica, mas também na hora de fazer a pergunta. Então, às vezes eu tenho algumas perguntas que eu gosto de fazer. Eu pergunto como que é o dia a dia. Pra você tentar entender se rola hora extra, como é que rola, qual que é o ânimo da galera, será que tem happy hour? Então eu costumo perguntar qual é o dia a dia, tá? Eu costumo perguntar também pra pessoa o seguinte, o que você mais gosta na empresa? E depois eu costumo fazer a pergunta oposta, que é o tipo, o que de repente você não gosta tanto ou que de repente poderia ser melhor? Pra você entender, porque nenhuma empresa é perfeita. Então vamos saber um pouquinho aí. É óbvio que a pessoa fica... E eu já fiz essa pergunta, inclusive, o que você não gosta tanto, e muitas vezes a galera falou, nossa, nunca parei pra pensar tanto, e aí a pessoa te coloca, acho que poderia ser melhor aqui na parte de delegação de tarefas, etc. Então ela te expõe algumas vezes alguma coisa que pode ser que você não goste, né? E aí você pode perguntar, como é que é a progressão de carreira? Acontece rápido, devagar? O que a gente tem que fazer? Como é que é a gestão? Tá? Então esta é a terceira fase e eu diria que é uma das mais importantes. Opcionalmente, as empresas podem fazer uma quarta fase. Isso na TopTal não teve, mas no Google e no Facebook sim. Que é uma entrevista presencial, que é exatamente como a terceira fase. Tá? A única diferença é que você vai fazer isso na empresa. Por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo para o Google, eu fui lá realmente pro Vale do Silício fazer a entrevista no próprio Google. Só que quando é essa, principalmente se você viaja, essa quarta fase ela é bem cansativa, porque basicamente você vai passar o dia sendo sabatinado. Em vez de fazer apenas uma questão, como eu falei que existe ali na fase de entrevista técnica na anterior, você responde 4 questões, com 5 questões com 5 pessoas diferentes, onde as 4 primeiras são exatamente essas questões parecidas com a de entrevista técnica, perguntas rápidas, normalmente sobre estrutura de dados linear, e no final tem uma pergunta mais, principalmente se você for sênior, sobre arquitetura. Tá? E essa pergunta é importante. Se for uma vaga plena ou sênior, essa questão tem muita relevância na sua contratação. Se você é júnior, o pessoal vai saber que você vai mandar mal, mas porque você ainda não tem experiência com arquitetura em si. Tá? Então tem essa quarta fase aí que seria a entrevista presencial. Tá? E às vezes na quinta você ainda pode ter uma entrevista ao vivo com o RH, onde você finalmente vai receber a sua tão esperada oferta. E aí a gente fala muito de negociação aqui no podcast, mas no dia de hoje a gente não vai entrar nessa seara, né? É só o processo seletivo, cujo objetivo é você passar por todas as fases, você ser perguntado e sabatinado e chegar ao final desse processo para ser contratado, tá certo?